Olá, olá para todas as pessoas que estão me escutando. Meu nome é Keina Eleison, e eu sou curadora de arte e estou agora diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, junto com Pablo Lafuente. E é muito importante essa palavra junta, porque apesar do termo curadoria ter muitas ligações com impulsos e relações solitárias, meu trabalho e a pessoa que eu sou só é possível por conta de um trabalho conjunto. Eu sou do Rio de Janeiro, sou do subúrbio do Rio, Zona Norte, Vila Isabel, tenho uma criação de pais, sou uma mulher negra, de pais negros e pais universitários. Eu sou segunda geração universitária. Isso é muito importante para me entenderem e para eu me entender também como gente nesse mundo, porque meus pais são resultados de muita luta de trabalho dos meus avós e das minhas avós. Né? A educação sempre foi uma coisa muito importante, mais do que quase qualquer coisa dentro da nossa trajetória, e também sinônimo de mudança de paradigma e de luta. Então, pessoas cultas, pessoas que defendiam opiniões e desenvolviam opiniões, era uma coisa muito importante dentro da minha família e dentro do que eu sou também, dentro do meu pensamento. Eu começo me imaginando dentro da universidade como filósofa. Eu sou formada em filosofia, na graduação, na pós-graduação em História da Arte. Eu fiz uma pós-graduação um pouco tardia em relação à graduação, eu não colei. Eu, em filosofia, já começo a trabalhar com arte e educação, entendendo que eu sou uma pessoa voltada para um pensamento direto para o campo da arte. E não consigo entender que outra função estrutural eu posso ter dentro do circuito, do meio de arte, além da educação, porque esse foi, vamos dizer assim, o caminho direto que eu fui colocada. E quando eu digo eu fui colocada, mas eu tinha muita vontade também, desenvolvi muitas questões ali. E junto com a arte e educação, também comecei a pensar outras paixões, e uma delas o cinema. Nisso, junto com a faculdade, além de fazer faculdade de filosofia, também trabalhava em festivais de cinema e trabalhava em centros culturais e museus como arte educadora. Depois não, seguindo essa linha, eu começo a perceber que eu tenho um bom desenvolvimento, uma boa relação com a equipe, começo a gerir algumas equipes e começo a fazer coordenação de educação, começo a perceber coordenação de equipes e começo a entender as possibilidades de trabalhar num campo de liderança. Eu falando um pouquinho mais da minha trajetória, eu começo a entender no trabalho, no dia a dia, que eu consigo desenvolver algumas linhas de pensamento e perceber que a relação de liderança não necessariamente precisa ser uma relação solitária. A relação de liderança precisa. A ideia de liderança, para mim, começa a ser desconstruída quando eu começo a trabalhar em cargos de chefia ou de decisão, que foi muito, muito importante para mim, porque eu sempre estive nesses lugares numa busca de troca, no desenvolvimento de troca, e consigo entender, gerindo o espaço, porque já nesse momento eu já estou como gestora, estou dirigindo um centro cultural da prefeitura chamado Castelinho do Flamengo, e eu consigo entender que a ideia de farol dessa liderança é uma ideia que pode ser imaginada como uma ideia de faróis, como uma possibilidade de estar junta, de estar perto, de pedir ajuda, de apostar numa fragilidade da independência, da unidade, e no limite que isso pode ter, e tentar desenvolver algo em conjunto, tentar fazer parte de rede, tentar entender possibilidades de estar junta e percebo que isso é uma linha de pensamento que não necessariamente é uma linha de pensamento que eu aprendi na escola, não é uma linha de pensamento que eu aprendi
nas dinâmicas de trabalho, mas uma linha de pensamento que eu aprendi trabalhando junto e percebo que isso tem uma relação direta com desenvolvimentos estruturais tradicionais que não estão nem na escola, nem nas ideias que a gente conhece como tradicionais, mas são de outras tradições, são de conhecimentos é, é, tidos como conhecimentos subalternos, conhecimentos menores, conhecimentos e saberes, inteligências tidas como exóticas, mas que são base estrutural porque a gente está vivendo, porque a gente é para a sociedade, para o planeta que somos, né? Que são as relações ligadas à comunidade, continuidade, que estão muito conectadas com intuição, estão muito conectadas com silêncios. Então começo não, eu vou desenvolvendo essas ideias no meu trabalho, estando juntas. E percebo como gestora que eu já tenho uma atuação já de antes, vendo uma prospecção de antes como curadora, desenvolvendo linhas de pensamento, desenvolvendo narrativas, desenvolvendo ideias, escrevendo, fazendo exposição, escolhendo artistas, escolhendo pessoas para trabalhar juntas, sendo escolhida. Então, assim, foi trabalhando que eu consegui entender essas possibilidades de que, para mim, a minha dinâmica de liderança, a minha ideia de liderança, só é possível, só é passível, só é palatável se entrar numa dinâmica que não exclui nem competitividade, nem exclui uma vontade de melhorar, mas é uma dinâmica que demanda e opera em conjunto. E aí, a partir daí, eu começo a entrar em alguns coletivos, começo a formar alguns coletivos, entender a ideia de que no mínimo, em par é importante para, inclusive, desenvolver didáticas a partir de erros, né? Aí vem, quando eu falo erro, também vem uma questão que é muito importante na minha trajetória, que é, sendo uma mulher e sendo uma mulher negra, eu sempre estive errada. Sempre tive que justificar todos os meus atos, sempre tive que ser a pessoa mais inteligente da sala, mesmo não sendo, mas eu tinha que me esforçar para ser, tinha que falar várias línguas, tinha que ser uma pessoa melhor para superar todas as outras pessoas, para poder estar no lugar, inclusive mediano, né? Porque a ideia de estar num lugar, inclusive que eu estou agora, de diretora, não era muito passível de acontecer na minha infância. Mas eu fui descobrindo também nessa dinâmica que se você está errada, você pode fazer o que você quiser. Porque o erro, o não, você já tem. Então a ideia de se frustrar com algo que você já conquistou, você não tem mais. Então, assim, fica uma vitória nesse sentido. Então, me começo a desenvolver uma certa liberdade de poder pensar, criar, estar junta e apostar em questões, porque na prática, na estrutura, na sociedade, como eu estou errada, não tem problema. Então, até quando eu estou errada, eu já estava certa mesmo, já sabia que estava errada. Então, eu já acerto com uma liberdade, já tenho o exercício de me libertar de várias questões. E hoje, por me libertar de várias questões, por me liberar de várias questões, além de desenvolver práticas que assumem a possibilidade de erro como dinâmica, eu também penso em estruturas voltadas para o amor. Não o amor romântico, não o amor é, que pode se colocar no lugar de uma dinâmica de algo ou alguém superior, mas numa relação de percepção de integralidades. Como que a minha integralidade pode estar sendo percebida e convivida com uma outra ou com outras integralidades, para que a gente consiga pensar, desenvolver, escrever e, no meu caso específico, fazer curadoria. E atualmente, gestão de um museu. Bom, mais uma vez, meu nome é Keina Eleison. Eu gosto sempre de falar também duas vezes o meu nome, porque
erram muito ele, né? E aí eu gosto sempre de falar. É Keina. Um prazer conversar com vocês, um prazer conversar, falar com vocês. Espero que isso consiga se desenvolver numa conversa. Obrigada.